Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar hidrólise salina. Esse sufixo lise significa quebra. Hidroágua, então, é a quebra da água provocada por um sal. Esse é o significado, da palavra hidrólise salina. Bom, é de se esperar que a adição de um ácido em água aumente a acidez. Quer dizer, se você tem água e coloca um ácido nessa água, você vai ter um meio ácido. E o pH é menor do que 7, né? Você diminui o pH. E que se você adiciona uma base no meio, né, aquoso, você vai esperar que o pH aumente, que esse é o poder da base. Então, se você tem um pH acima de 7, você tem um meio alcalino. E que a adição de um sal não altere a acidez. No primeiro momento, a gente imagina que se você coloca um sal que não é nem ácido nem básico, ele não vai alterar o pH. No entanto, na prática, o que a gente observa é que dependendo do sal que a gente adiciona na água, a solução também pode sofrer uma alteração na concentração de H+ e de OH-. Quando a quantidade dos dois é igual, a gente tem um meio neutro, a água pura, por exemplo. Mas se você coloca um sal e você faz com que essas concentrações fiquem diferentes, então você tem uma alteração no pH. Se a concentração de H+ fica maior do que do OH-, é um meio ácido. Ao contrário, se a concentração do OH ficar maior do que H+, você tem um meio básico. O que acontece? Ocorre que alguns sais eles provocam a hidrólise da água, essa quebra da água. E por isso denominamos esse nome hidrólise salina. A possível hidrólise ocorreria da seguinte maneira. Os sais, então, sempre são compostos iônicos formados por cátions e ânions. O cátion vem primeiro e o ânion vem depois. Então, na formulinha, uma maneira de saber a carga de cada um, você eleva esse y aqui, é o positivo, e esse x aqui é o negativo. Então, você teria um cátion com uma certa carga aqui e um ânion com uma certa carga aqui. No caso do cátion provocar a hidrólise da água, o que aconteceria? Lembrando que a água é o H2O, que pode ser quebrada em H+ e OH-. Se você quebra a água, ela tem a possibilidade de quebrar nesses dois íons aqui. O positivo, então se for uma hidrólise provocada pelo cátion, ele vai se juntar com o negativo. As cargas opostas se atraem. Então esse A com esse OH formaria uma base correspondente, liberando o H+. Então você teria uma liberação de H+ em solução. Então, quando o cátion provoca a hidrólise da água, trata-se de uma hidrólise ácida, porque você tem o aumento da concentração de H+ em solução. E o meio fica ácido, Você aumenta a concentração de H+, você tem um pH menor do que 7. Ao contrário, se for a base que provocar a hidrólise da água, o que acontece? O ânion aqui, negativo, vai se juntar com o positivo. Tá? Então, esse B- e esse H+ vai formar um ácido correspondente. E vai liberar esse OH- em solução. Então, quando o ânion provoca a hidrólise da água, trata-se de uma hidrólise básica, porque você tem a liberação de OH-, e faz com que o pH aumente, no caso fica com pH acima de 7. Veja alguns exemplos aqui. Então, se você colocar, por exemplo, NaCl, o sal de cozinha, aí, o principal componente dele, se você coloca ele em água, a gente não observa alteração no pH. Se é uma água pura, pH 7. Você coloca cloreto de sódio, continua 7.
No entanto, se você tem água pura lá, pH 7, e adiciona cianeto de sódio, ocorre um aumento do pH, ele fica acima de 7. Isso significa que ocorreu uma hidrólise básica. Ao contrário, se eu coloco esse daqui, cloreto de amônia, é um outro, né, sal de amônio, tá? Antes água pura tinha um pH igual a 7. Se eu adiciono esse sal aqui, o pH diminui, fica abaixo de 7, indicando que ocorreu uma hidrólise ácida aqui no caso. Então, que não ocorre hidrólise, aqui é uma hidrólise básica, né, ou alcalina, porque o pH ficou acima de 7. Quando ocorre a hidrólise básica, é o ânion que provoca isso, porque o ânion do sal, ao reagir com a água, ele retira o H da água e vira HCN, e o OH- é liberado para o meio, né? Então, aumenta a concentração de OH-, por isso que o pH ficou acima de 7. E, né, neste sal aqui, cloreto de amônio, ocorre a hidrólise ácida, porque o pH ficou abaixo de 7, ficou um meio ácido. Então, a hidrólise é ácida. Quem, né, na hidrólise ácida provoca a hidrólise? É o cátion. Então, esse cátion aqui do sal é que vai hidrolisar a água. De que maneira? Esse NH4+, pega o OH- da água e vira o NH4OH. E o H+ é liberado para a solução. Então, você tem um aumento da concentração de H+ em solução. Isso faz, então, que o pH fique abaixo de 7. Bom, como saber de antemão, né? Ali no experimento, no laboratório, você coloca o sal e verifica. Mexeu o pH? Não mexeu? Mexeu de que modo? Então você tem como, né, saber se ocorre ou não hidrólise, se ela é alcalina ou se ela é ácida. Mas a gente tem uma estratégia aqui para de antemão, se eu sei quem é o sal, eu já sei se vai ou não acontecer a hidrólise e de que tipo. Antes, né, eu preciso lembrar da força dos ácidos e das bases para poder fazer, né, essa tomada aí, né, e de antemão saber se vai ou não acontecer a hidrólise. Bom, os hidrácidos, lembrando, são aqueles que não têm oxigênio na estrutura. São 6 aqui os hidrácidos mais importantes. A força deles, né, os 4 halogênios formam os hidrácidos. Então, é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. São os 4 halogênios da família 17 da tabela periódica. O flúor forma um ácido moderado. E os outros 3, né, o cloro, o bromo e o iodo, formam hidrácidos fortes. E os outros 2 aqui, que é o ácido cianídrico e o sulfídrico, são ácidos fracos. Esses são os hidrácidos. No caso dos oxiácidos, existe uma estratégia, né, para a gente determinar a força. O que eu faço? Então, a formulinha de um oxiácido é sempre essa. Hidrogênio, tem uma certa quantidade de hidrogênios ionizáveis, tá? O elemento central aqui, que muda dependendo do ácido, e o oxigênio, né, com a sua quantidade. Então, a fórmula dos compostos, né, ácidos, dos oxiácidos, sempre tem essa estrutura aqui. O que eu faço? Eu determino esse delta. O que é o delta? É a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio que essa molécula possui. Se esse valor, se a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio for 3, esse ácido é muito forte. Se for 2 é forte, se for 1 é moderado, a exceção é o ácido carbônico, veja. Ele teria esse delta igual a 1, é 3 menos 2.
por essa regrinha seria moderado, mas ele se decompõe em água e gás carbônico, então ele acaba sendo fraco. Apesar de o delta ser 1, ele é fraco. E quando esse valor de delta for 0, ele é fraco. E os ácidos orgânicos, né? Tipo ácido cítrico, das frutas cítricas, ácido acético, né? Que tem no vinagre. Então, esses ácidos orgânicos normalmente são fracos. E as bases? As bases de hidróxidos de metais alcalinos e de alcalinos terrosos, então, família 1 da tabela dos alcalinos e a família 2 dos alcalinos terrosos são fortes. Aqui a exceção é do hidróxido de magnésio, que não é forte. Tá? Todos os demais são fracos. Bom, vamos ver aqui as possibilidades então do sal que eu tenho. Eu posso ter um sal formado por um ácido forte e uma base forte. Lembrando, né, que eu posso tomar, né, como regra que o sal foi formado a partir da reação de neutralização de um ácido e de uma base. Veja, né, o cátion sempre vem da base. Então, esse cátion do sal sempre vem da base correspondente. Se devolve a hidroxila, então você tem aqui a base. E o ânion, aqui no caso o cloreto, sempre, o ânion de um sal, ele sempre vem do ácido. Então, se você devolve o H do ácido para ele, né, ele fica HCl. Então, se eu fizer a neutralização do NaOH com HCl, eu tenho a formação desse sal aqui. Da seguinte maneira, né, HCl mais NaOH, NaCl, o sal correspondente, e água. As reações de ácido e base, né, de neutralização sempre tem essa característica. Forma o sal correspondente e a água. O hidrogênio do ácido, a hidroxila da base, forma a água. O cloreto do ácido e o cátion, né, o ânion, né, e o sódio, o cátion, formam o sal correspondente. Neste caso, quando eu tiver um sal formado por neutralização de um ácido forte e de uma base forte, tá? O sal formado não provoca o processo de hidrólise. Então, sempre que eu tiver um sal formado de ácido forte e base forte, não ocorre o processo de hidrólise. Portanto, então, se você coloca esse sal em água, o pH não é alterado. Bom, outro tipo de sal agora, se for um sal formado por um ácido forte e a base for fraca. Exemplo aqui, cloreto de amônio. O cátion vem da base, então é NH4, né, OH, o hidróxido de amônio, e o ânion vem do ácido HCl. HCl é um ácido forte, é o hidrácido, né, forte. E hidróxido de amônio é uma base fraca. Neste caso, né, a equação pode ser representada da seguinte maneira. H aqui, OH aqui, forma água. Esse cloreto e esse amônio formam o sal correspondente. Neste caso, né, como se trata de um ácido forte e uma base fraca, o sal provoca a hidrólise da água. Então, eu tenho uma hidrólise ácida. Por quê? O cátion NH4 hidrolisa a água. Portanto, se colocarmos esse sal em água, o valor do pH irá diminuir. É ácida, né? Então fica abaixo de 7. O que acontece? Esse NH4+, interage com a água, ele é o positivo, ele pega o OH- da água e forma o NH4OH, liberando o H em solução. Por isso que aumenta a acidez, né? Porque você libera o próton H+. Então, é uma hidrólise ácida. Agora, invertendo, né? Se eu tiver um sal formado por um ácido fraco e a base for forte. Exemplo disso é o cianeto de sódio.
O cátion, então, sempre vem da base, NaOH, e o ânion, o cianeto aqui, sempre vem do ácido, devolve o hidrogênio, é o HCN, o ácido cianídrico. Então, essa equação que representa aqui a formação desse sal. O ácido mais a base, dando sal mais a água. Neste caso, este sal aqui, né, como se trata de um ácido fraco, HCN, né, e uma base forte, né, o hidróxido de sódio, né, nome comercial soda cáustica, o sal formado, que é o cianeto de sódio, provoca hidrólise básica, quer dizer, ocorre um aumento na quantidade de hidroxila, o pH fica acima de 7. O ânion cianeto é que vai hidrolisar a água. Então, portanto, se você coloca ele em água, o pH fica acima de 7. De que maneira? O cianeto, que é negativo, pega o H+ da água e forma o HCN. Quando ele faz isso, da água sobra a hidroxila. Então, você libera hidroxila para a solução. Então, você aumenta a quantidade de hidroxila, você torna esse meio com pH acima de 7. Então, é uma hidrólise básica ou alcalina. E por último, se o sal é formado por um ácido fraco e a base também é fraca, tipo cianeto de amônio. Então, nesse caso, né, o cátion, o amônio aqui, ele vem da base, hidróxido de amônio, e o cianeto, né, que é o ânion, ele vem do ácido, que é o ácido cianídrico. Então, a equação que mostra a formação desse sal é essa daqui, né? Ácido cianídrico mais hidróxido de amônio, formando o sal mais a água. Neste caso, como tanto o ácido é fraco quanto a base também é fraca, né? Tanto o cátion quanto o ânion desse sal, e os dois vão provocar a hidrólise da água. Agora é preciso saber, né, qual deles provoca a hidrólise em maior extensão. Tanto o amônio quanto o cianeto provocam a hidrólise da água. Agora, qual deles provoca a hidrólise numa extensão maior, como se fosse um cabo de guerra, um puxando o pH para cima de 7 e o outro para baixo de 7. Isto só é possível através da constante de equilíbrio de cada um. Constante de equilíbrio do ácido e a constante de equilíbrio da base. Quanto menor for a constante, mais fraco é o ácido ou a base e maior é a extensão da hidrólise. Quanto menor o valor da constante, mais hidrólise essa espécie vai provocar. Então, quanto menor a constante, maior a extensão, e você sabe quem acaba ganhando este cabo de guerra. Por exemplo, aqui, ó, o ácido cianídrico é um ácido fraco e o hidróxido de amônio também. Mas a constante do ácido cianídrico é de 4,9 vezes 10 a menos 10 e do hidróxido de amônio é 1,7 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 10 aqui é bem menor do que 10 a menos 5, a ordem de grandeza aqui. Então, o Ka é menor do que o Kb. Neste caso em específico, tá, ocorre a hidrólise em maior extensão do cianeto. É ele que tem o valor aqui do ácido, né, da constante do ácido menor. Então, o cianeto provoca a hidrólise da água em maior extensão do que o amônio. Então, o cianeto com a água provoca a hidrólise, ele é negativo, ele pega o positivo aqui da água, liberando a hidroxila. Então, se você tem um aumento de hidroxila em solução, a hidrólise, neste caso, é básica. Resumindo, ó, né, dos 4 tipos de sais, né, que a gente viu,
eles podem ser sal de ácido forte e base forte. Tá? Aí quando isso, né, acontece, se eu tenho esse tipo de sal, o meio permanece neutro, não tem hidrólise nem ácida nem básica. Se for o ácido forte e a base fraca, o meio fica ácido, eu tenho uma hidrólise ácida aqui no caso. Tá? Uma maneira, né, que eu tenho de guardar é quem é o mais forte. Né? O ácido é o mais forte, quem provoca a hidrólise é a base, mas uma maneira de lembrar é, então o meio fica ácido, então é uma hidrólise ácida. Ao contrário aqui, se o ácido é fraco e a base é forte, o forte não provoca hidrólise, né? Então é o fraco que tem a hidrólise. Então, quem vai sofrer a hidrólise, nesse caso aqui, é a do ácido, tá? Do ânion que vem do ácido. Então, o meio aqui é básico, tem uma hidrólise básica ou alcalina. E por fim, se os dois são fracos, né, tanto o ácido quanto a base, uma maneira é, né, a única maneira, na verdade, é verificar a constante de equilíbrio das espécies, do ácido e da base, para saber quem é a menor. A menor é que tem, né, a hidrólise mais extensiva aí, né, no processo, né, de hidrólise em maior escala. Então, se da base é mais fraca, o meio se torna ácido. Se a constante do ácido é mais fraca, o meio fica básico. Valeu, pessoal. Até a próxima.